Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa do nosso podcast, Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e comigo co-host Wesley Fratini. Fala galera, tudo beleza? Bom, para você que está escutando o nosso programa, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, temos o nosso Discord, que é o nosso grupo, a nossa comunidade também para compartilhar conhecimento. E não esqueça de dar uma avaliaçãozinha pra gente lá no iTunes também. Isso ajuda a colocar o podcast em relevância e compartilhar o conteúdo para outras pessoas. Bom, o tema do nosso programa de hoje é sobre Open Bank. E vamos lá para ver quem que vai participar com a gente? Bom, comigo aqui, com Wesley, o Gama, Sérgio Gama. Tudo bom, Gama? E aí, boa noite, bom dia, boa tarde também para todos. Obrigado aí pelo convite novamente. Jéssica, Wesley, sim, tudo jóia, tudo legal. Seja bem-vindo novamente, né? Então, para quem não conhece o Gama, que eu duvido que não conheça você, né? Mas se você quiser dar uma breve introdução, né? Quem que é você na frente do PC, Gama? Na frente do PC, eu sou um robista hoje, né? Mas sou um desenvolvedor, eu costumo dizer que eu sou um desenvolvedor a vida inteira. Mas lógico que dentro da área de desenvolvimento de software, trabalhei em muita coisa, trabalhei em banco, trabalhei em seguradoras, trabalhei até pouco tempo na IBM, e hoje estou numa fintech, né, que tem muito a ver com o assunto que a gente vai discutir aqui hoje, mas sempre na área técnica e hoje com o objetivo aí de ser um developer advocate. Então hoje eu sou o head de uma área de advocacy nessa fintech, vim da IBM fazendo esse trabalho também, mas fundamentalmente eu na frente do PC sou aquele cara que gosta de olhar código, gosto de estudar tecnologia, gosto de compartilhar conhecimento sobre tecnologia. Esse é um pouco do Sérgio Gama, resumidamente. Perfeito. Bom, e casa tudo com o que nós vamos falar hoje, que é o Open Bank, né? Acho que para quem não conhece o termo, né, algo novo também, o que seria o Open Bank, né? Vamos tratar sobre assuntos um pouco mais fintech, tecnologia, troca de dados, né? Então, de uma forma breve, resumida, o que seria o Open Bank? Se a gente fizer a tradução ao pé da letra aí, é um banco aberto, Open Bank, mas aí com o objetivo, o Open Bank, ele traz aí a possibilidade de compartilhamento de dados. Então, por isso que é o Open Bank. Agora, a partir desse momento, né? A gente está dizendo que o banco está aberto no sentido de dado que é meu, eu posso compartilhar com outras instituições, ou seja, de um banco, eu tenho conta em 2 bancos, então eu agora, Sérgio Gama, tenho conta no banco A e no banco B, eu tenho uma movimentação, eu sou cliente há, 10 anos no banco A, mas eu quero fazer um tipo de movimentação, eu quero adquirir um produto financeiro no banco B. Só que o meu relacionamento é muito maior no banco A, mas eu quero que o banco B utilize esses dados porque eu quero melhorar meu score, eu quero melhor taxa de crédito, por exemplo. Então, o Open Bank é a possibilidade de compartilhar esses dados que é do Sérgio Gama, que está no banco A, para o banco B. O banco B, com esses dados em mãos, tem ali os dados de relacionamento, portanto, consegue me dar uma taxa melhor. Né? Basicamente é isso. Bacana. Isso é o Open Bank, de um para o outro, né? Fazendo um paralelo, né? Então, Open Bank, Open Source está muito relacionado ao código, né? Os desenvolvedores vendo o código de outros desenvolvedores, né? Agora, o Open Bank, então, é só esse compartilhamento entre os bancos, né? Então, só os bancos têm direito a isso, né? Exatamente, Wesley. É compartilhamento de dados dos clientes. Com autorização do cliente. Então, o Wesley precisa autorizar que um outro banco veja os dados de um banco que não seja o mesmo, um outro banco que ele tenha dados de movimentação e dados de transações, dados cadastrais. Então, é isso. Eu autorizo que o outro banco venha pegar os dados desse banco porque eu quero fazer uma transação financeira no outro banco. Então, precisa ser baseado numa autorização, óbvio, né? Então, não é quando o banco quer compartilhar ou quando o banco quer pegar esses dados, né? Isso é importante falar. Tem regras para isso, né? Existem casos que você deve estar se perguntando, putz, mas eu não tenho conta nesse banco X, como que ele sabe que eu tenho um score alto? Como que ele está me oferecendo serviço, sendo que eu não estou movimentando essa conta, né? Então, provavelmente ele deve estar pegando informações de uma outra conta que você tem acesso, né?
Exatamente, mas aí é importante, como você falou, tem regras, né, Jéssica? Então, assim, se ele está fazendo isso, ele tem que estar dentro das regras do Banco Central, né, do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, ele foi autorizado a pegar esses dados. Existem algumas coisas que já acontecem, por exemplo, quando eu peço crédito no banco, ele já verifica algumas coisas, por exemplo, no Serasa, que é muito conhecido, mas ele não captura os dados, ele não captura dados de movimentação. A única coisa que ele tem é informação se eu tenho um problema no meu CPF ou se eu tenho um problema de crédito, né? Agora a gente vai um pouquinho além, né? Agora eu vou pedir um crédito e digo para ele, olha, eu estou autorizando você capturar os dados do meu outro banco, porque eu tenho uma relação muito legal lá do outro banco, eu tenho um score muito interessante, eu quero que traga para cá. Então, eu autorizo. Agora, não pode ser sem autorização, né? Isso é muito claro, tá? Isso é muito grave, né? Se estiver acontecendo. Se algum banco fizer isso de forma ilegal, né? Ou seja, sem autorização. Legal. E assim, quais são as principais vantagens? É um termo meio novo, assim, no mercado, no dia a dia, né? Open Bank. Quando que surgiu isso? Quais são as vantagens do Open Bank? Assim, normalmente a gente não tem acesso a tudo, né, gente? Assim, dos bastidores, do que foi discutido em cima de regras, em cima de legislação, regulamentação. Mas é óbvio que isso vem junto, vem na carona do LGPD, né? Ou seja, e também por entender com o LGPD que os dados são nossos, né? Então, aquele dado que você tem numa instituição financeira, em uma empresa, qualquer empresa que tenha seus dados, o que o LGPD, né? Falando um pouco de LGPD, sem querer entrar no assunto LGPD, mas acho que a maioria conhece aqui, ou seja, são as leis de proteção dos dados, ou seja, o dado é meu, portanto, a empresa que tiver os meus dados só pode compartilhar e usar para aquilo que foi dito que seria usado e não pode compartilhar, né? Porque até então as empresas ganhavam muito dinheiro com isso, né? Então a empresa tinha um dado lá dos clientes, usava aquele dado até de forma ilegal se vendia esses dados, né? Esses dados eram compartilhados, eram feitas vendas casadas, né? Ou que a gente chama de upselling ou cross-selling. Então era feito muita coisa com esses dados. Então o LGPD vem para proteger isso. E aí, respondendo a pergunta do Wesley, qual é a vantagem? A vantagem agora é o dado, já que o dado é meu, isso já está reconhecido, ou seja, foi devolvida a propriedade do dado, porque o dado não é da empresa, o dado é do Sérgio Gama. Agora, o Open Bank diz o seguinte, então tá, já que o dado é do Sérgio Gama, ele tem transações no banco A, ele pode usar isso onde ele queira. Então, se ele quer lá fazer uma movimentação financeira em outro banco e quer aproveitar esse scoring que ele tem de relação aqui, ele vai usar no banco B. Qual é a vantagem? Para mim, eu vejo vantagens para todo mundo. Vantagem para eu como cliente, porque a partir de agora eu consigo usar essas relações que eu tenho com instituições financeiras em outros bancos. Então, eu tenho no banco B uma taxa boa para um crédito imobiliário, onde eu não tenho no banco que eu tenho hoje movimentação principal. Então, eu jogo lá, eu permito lerem meus dados e aí eu agora consigo negociar uma taxa melhor no banco. Por outro lado, se diz, pô, o banco, né, respondendo até uma questão que deve estar na cabeça de todo mundo, poxa, aquele banco B pode tentar roubar o cliente do banco A. Porque agora ele tem a movimentação, ele fala, pô, o scoring do Gama é interessante, do Wesley, estou vendo uma movimentação aqui, o scoring dele é bem legal. Vou fazer uma proposta aqui para o Wesley de uma conta corrente, com uma taxa bacana tal. Sim, isso é possível. Mas os dois lados vão ganhar, né? Então, assim, isso vai acontecer, é uma mão de duas vias, né, gente? Então, quer dizer, na verdade, é uma via de duas mãos, né, na verdade. Né? Ou seja, porque eu leio, recebo esses dados, mas eu também tenho que enviar. Então, eu acho que todo mundo sai ganhando. Imagina que um banco que até então fazia análise de churn, por exemplo, análise de score de grupos de clientes. Então, ele estava lá entendendo perfis de clientes e fazendo análise. Só que ele fazia com os próprios dados, com os clientes. A partir desse momento, uma vez que ele começa a ter acesso a dados, ele pode fazer uma análise. Isso ele vai poder fazer, porque ele não está usando para vender ou para compartilhar. Mas ele pode melhorar as suas análises de, como eu poderia dizer, de clustering, que a gente fala tecnicamente falando, né, para quem é da área de inteligência artificial, de segmentação, de clustering, muito melhor. Então, é vantagem para todo mundo, gente. Eu acho que a gente vai sair ganhando, o banco sai ganhando e todo mundo fica feliz. Então, assim, a gente pode entender
que, por exemplo, não só facilita para a empresa, banco, mas também para a pessoa, né? Que é um exemplo. Eu quero abrir conta na empresa, no banco A, só que para mim abrir uma conta lá, eles não têm nada sobre mim, vai me dar um limite super baixo. Então, trazendo esses dados ali do Open Bank, o cliente ali é um cliente ali que paga suas contas em dia, não tem um score negativo, então a facilidade aí é para os dois lados, né? Com certeza, você matou a charada. Uma das grandes vantagens é essa, por exemplo, né? Eu estou indo para uma outra instituição financeira, e aí eu chego lá, quem é o Sérgio Gama, né? O que o Sérgio, posso chegar lá e dizer que eu tenho um salário X, que eu trabalho numa empresa tal, isso já ajuda numa análise aí de crédito, né? Então, o que você tem, né? Aquelas perguntas básicas, né? Você tem casa própria, você tem carro, né? Você tem, né? Aquelas perguntas que eu acho que hoje não se faz mais, né? Quantas televisões você tem em casa, né? Antigamente tinha umas coisas assim, né? Então, mas é muito raso, né? Então, eu não tenho... isso não me dá nenhuma garantia de saúde financeira desse cliente. Agora, quando eu tenho acesso à movimentação do Sérgio Gama no outro banco, isso já me traz um pouco mais de garantia. Então, é exatamente isso, Wesley. Eu posso abrir conta no outro banco e ter um crédito muito parecido com o banco anterior e com as taxas melhores. Então, eu vou negociar. Então, para a gente, é sensacional. Para o banco, ele está agora, como eu posso dizer, atraindo outros clientes. Ele tem a possibilidade, inclusive, aí ele aumenta a concorrência. Tudo isso é bom para todo mundo. Verdade. Uma coisa que eu tenho dúvida, Gama, é que, por exemplo, eu não sei se você vai saber disso, que é um pouco mais específico, mas, por exemplo, em um banco, eu não sei se pode chamar isso de squad, né? Então, seria um squad de Open Bank. Então, eles já estão aptos a fazer esse tipo de serviço, contratos, né? Integrações com outros bancos, e só ficam específicos nisso. O contrato vai ser o mesmo, porque a comunicação aqui entre os bancos é feita via API. Então, eu tenho uma API de um banco X, enviam essa informação para o banco Y. E aí, não sei se isso fica padrão para todos os bancos. Será que ficaria uma squad específica Open Bank, que é o projeto que eles vão trabalhar? Os contratos são os mesmos, o que eu tenho que passar e o que eu tenho que receber? Ou muda alguma coisa de banco para banco? Não, eu entendo o que você está falando. É API, né? Aliás, a gente, de novo, né, Jéssica, a gente toda vez, as outras vezes também que a gente esteve aqui falando de outros assuntos, inclusive sempre a gente bate em API, né? A famosa API Economy, ou seja, tudo API, né, gente? O mundo se fala, se comunica, interage via API, especialmente quando a gente fala de sistemas. Sim, tem que existir um padrão, tem que existir um padrão, inclusive, de comunicação e de segurança, né? Ou seja, lembra que eu preciso de uma autorização. Como é que eu, do banco B, que estou agora autorizado a pegar dados no banco A, eu não posso simplesmente pegar um endpoint, né, e fazer um acesso aos dados do Wesley, porque o Wesley autorizou. Eu vou ter que ter um padrão de comunicação e as devidas credenciais, chaves e tokens da vida que me autorize a pegar esses dados. Então, tem que haver um padrão aqui, sim, que é o que você está falando de contrato, sim. E certamente a gente vai ter essas áreas que vão estar trabalhando disponibilizando esses dados. A área de segurança, a área de data security, né, envolvido, porque a gente está falando de compartilhamento de dados, né? Então, isso é muito perigoso. Então, claro, obviamente, esses serviços vão estar expostos de maneira que você não, como eu posso dizer, você não deixa exposto os seus dados de clientes, mas simplesmente um serviço que pega dados de um determinado cliente baseado em credenciais e autorização, onde vai estar disponível. E aí precisa ver quais são esses dados, né? Todos os dados, né? Então, isso vai ter que ser negociado nesses contratos. Que dados são esses que vão poder ser compartilhados, né? Todos os dados? Não. Então, tem aí também uma lista de dados possíveis e a forma que esses dados vão ser compartilhados, que é o que você está falando de contrato. Sim. Então, tem que ter essas áreas que estão controlando isso e tem que seguir também as normas de mercado. Então, isso vai ser normalizado, isso vai ser auditado, né? Isso vai ser supervisionado pelos mesmos órgãos que hoje regulamenta banco, tá? Não tenha dúvida. Legal. Agora me surgiu uma dúvida. Ó, de um lado, a gente tem o Banco Central, que é o final dos seus dados ali, né? No meio, o Open Bank e na outra ponta, a gente tem as instituições financeiras. Quem que é responsável ali pelo Open Bank?
Boa, quem normaliza, quem regulamenta é o Banco Central e o sistema financeiro aqui no Brasil, de instituições bancárias e instituições de pagamento. Existe dois tipos, existe outros, né? Ou multibanco, né? É até importante a gente falar isso. Quem é que faz parte? Então, quem está regulamentando, você colocou até o Banco Central na ponta. O Banco Central, na verdade, ele tá, eu diria um pouco mais no meio, porque ele está regulamentando e está orquestrando, olhando isso, né? Está normalizando. Quem normaliza isso são os órgãos hoje que normaliza banco, normaliza as instituições financeiras, né? Então, ele está dizendo quem que deve, quem que pode, né? É diferente. Então, existe algumas instituições aqui no Brasil que são obrigadas a participar. Algumas outras podem participar, tá? É por isso que eu falei, tem instituições bancárias, onde tem conta corrente, multibancos e tudo mais, e eu tenho um negócio chamado instituição de pagamento. Instituição de pagamento, gente, é o que a maioria dos bancos digitais que a gente ouve falar, que a gente escuta, que a gente conhece, né? Ou seja, é uma instituição que é um banco digital, mas ele é conhecido como IP, como instituição de pagamento. Por quê? Ele é um meio e ele tem também, ele é regulado também pelo Banco Central e tudo mais, onde ele pode ser aquele o meio por onde eu envio e recebo dinheiro. Então, é para envio de ponta a ponta, né? De um ponto A para o ponto B, dinheiro, envio de dinheiro. Pode ser TED, DOC, agora o Pix, né? Todo mundo está fazendo Pix. Mas, então, eu diria que, se a gente pensar aqui nessa arquitetura aí, ou nesses atores, eu diria que o Banco Central, ele meio que está no meio ali, regulamentando, normatizando tudo isso, tá? Então, todo mundo tem que estar ali olhando e tem que estar dentro das normas de regulamentação, e aí um banco com o outro vai falar de API, e não tem outro jeito e a melhor forma de se fazer. Senão vira uma terra sem lei, né? Exatamente. Uma outra coisa que eu estou na dúvida por exemplo, eu lembrei um caso que teve um amigo meu que precisava fazer um pagamento para mim e ele não morava aqui no Brasil, não morou aqui no Brasil. E aí eu esqueci, falei, não, manda o Pix, né? Pô, o Pix é só... Aí eu fiquei pensando, pô, mas se o Pix, ele é uma tecnologia nossa que só funciona aqui no Brasil, o Open Bank é da mesma forma? Se eu tenho minha conta aqui nesses bancos do Brasil e eu vou para um outro país, será que eu vou ter o mesmo score ou vai ser tudo zerado? Excelente pergunta. Aliás, é uma pergunta de prova essa, viu? Pergunta de prova. É pergunta de prova. O Pix é algo que acontece aqui no Brasil, mas já está tendo... o pessoal copia, né? Aliás, gente, para vocês saberem, o nosso Banco Central, ele é extremamente referência, né? Ele é um banco extremamente moderno, tá? Se é uma coisa que a gente pode falar do Brasil, tem uma série de coisas que é ruim, né, no Brasil, infelizmente, não é legal falar isso, mas tem muita coisa legal aqui no Brasil, a gente sabe disso. Uma das coisas que a gente tem que ter orgulho é o Banco Central. O Banco Central realmente ele está lá na frente, ele está um passo à frente de muitos bancos centrais, inclusive de países de primeiro mundo, tá? Então, existem algumas coisas que funcionam aqui. Então, a pergunta é excelente. Então, eu vou começar com o Open Bank. Agora eu vou abrir uma conta no exterior. Vai começar do zero por enquanto, né? Essas coisas não estão se falando porque, lembra, quem que regulamenta? Regulamenta quem é o regulador daquele país. A gente não tem um regulador de banco no mundo. Tem para algumas coisas, né? Mas que transferências internacionais e tal. Mas que aí, na verdade, não é nem um Banco Central Mundial que faça isso. Mas existe uma norma, né? Que todo mundo segue e aí para fazer algum serviço. Pode ser, eu imagino que no futuro a gente vai ter esse tipo de coisa. O problema é questão de, não envolve só órgão regulador, a gente está falando de Receita Federal, a gente está falando de pagamento de impostos, imagina a evasão de divisas, né? Então, se eu fosse mandar só um Pix para onde eu quisesse, de forma não regulamentada, então, por enquanto não, né? Então, o Pix acontece aqui, as regulamentações de Open Bank e Open Finance são regionais por enquanto, né? Mas quem dera, espero que sim, a gente chega num nível de maturidade financeira no mundo onde essas coisas não têm mais fronteiras, né? Então, é exatamente o que você está falando. Eu vou mandar Pix para qualquer pessoa no mundo, a pessoa está lá no Japão e está com problema, eu mando e chega lá, né, em ien, não lembro se é ien lá no Japão, a moeda, mas vai chegar já convertido. Já pensou que legal? Então, eu estou na Alemanha, né? Quero receber alguns euros, eu ligo aqui para minha esposa, para um parente, para um amigo, né? Para a Jéssica, eu falo, Jéssica, por favor, me manda em 1.000 euros, que eu estou aqui colado, e a Jéssica me manda um Pix, aí já chega em euros lá.
esperamos que seja esse o futuro, mas por enquanto não, Deus te ouça. porque, como eu falei, porque depende de regulamentação, de Banco Central, de uma série de coisas. Então, é meio complicado, mas vamos ver se isso acontece, né? Tomara que sim. E assim, qual que foi o principal propósito ali do Open Bank, né? Porque simplesmente o banco ele não poderia bater ali no Banco Central, nas APIs e tudo mais, e retornar o dado do cliente ali, as informações. Por que surgiu esse intermediário? Não, na verdade, Wesley, é até boa pergunta até para as pessoas terem mais claro como é que funcionam esses atores. O Banco Central ele não tem os dados dos clientes, tá? O Banco Central, ele regulamenta, você tem que ter uma série de relatórios, uma série de coisas, mas jamais as instituições de pagamento, instituições bancárias, bancos múltiplos na vida, né? Eles não têm, não devem passar os dados dos clientes para o Banco Central, tá? Então, na verdade, os dados, eles são agora reconhecidos, né? Porque até então a gente dizia que esses dados eram do banco. Na verdade, o dado não é do banco. O banco usa esse dado, meu dado é nosso. Mas esse dado, ele reside, ele está sob tela ali, sob a gestão do banco, que tem que cuidar desse dado, né? De acordo com a LGPD, certo? Ele tem que cuidar muito bem desses dados, e se vazar os dados, não importa se foi um hacker, ele pode se complicar com multas bem grandes a respeito disso. Então, o dado é nosso, mas está no banco, na instituição onde a gente tem lá o relacionamento e tem as nossas atividades financeiras lá, tá? Esse dado não está no Banco Central, em lugar nenhum, nem Banco Central, nem em Serasa, por exemplo, que a gente disse que lá os bancos ainda consultam o Serasa e tal. O Serasa, ele tem status, ele tem algumas coisas, mas não tem a movimentação, todo o scoring que a gente tem nos bancos, tá? Engraçado que a gente está falando de grande quantidade de vagas também para a área tecnológica, na fintech, tudo, parte de fintech, finanças, que a gente vai falar sobre isso também, né? E dá muita oportunidade para quem quer trabalhar na parte de fintech, né? Financeira, tecnológica, né? Porque a gente tem Open Bank, tem outros, né? Até a gente falou sobre a Doc nisso aí, né? Exato. Outro dia a gente falou sobre a Doc, onde que eu trabalho, mas não tenha dúvida que essa é uma área, eu acho que uma das áreas que está mais gerando emprego. Você vê que a quantidade de bancos digitais estão abrindo, né? A gente olha no comercial de televisão, toda hora parece um banco novo, né? Toda hora um banco, abre a sua conta, né? Clica aqui no QR Code, pega o QR Code, abre a sua conta agora. Gente, existe alguns milhares de bancos digitais, tá? No Brasil. Não são 50, 100, tem muito, 200, né? não, tá? De repente surgiu um grande boom aí, né? De bancos. Não, né? foi um grande boom a partir de uma lei que aconteceu aí por volta de 2012, uma lei que facilitou a abertura desses bancos e instituições de pagamento, tá? Então, até então, você, para ter um banco, você tinha que ter uma assinatura, uma autorização do presidente da República, né? Era um negócio muito complexo, né? E aí era banco, né? Então, tivemos essa abertura de instituição de pagamento, ou seja, permite que essa instituição receba e envie dinheiro, né? Ou seja, o dinheiro do cliente, né? Ou seja, ele não é que a gente chama de banco múltiplo, né? Tem investimento, tem diversos tipos de crédito imobiliário e tudo mais, não é, né? Então, uma instituição é aquilo que é o básico, né? Aquilo que a gente precisa. O que a gente precisa, todo mundo, basicamente? Eu preciso de uma conta corrente para eu receber salário, para eu fazer pagamento, pegar boleto, fazer pagamento, enviar dinheiro, enviar Pix, fazer transferência, né? Fazer recarga de celular, ter um cartão de crédito, um cartão de débito, né? Ou seja, na verdade, uma conta, a gente começa com uma conta que a gente chama de conta pré-paga, porque eu tenho que ter o dinheiro para ter lá o cartão de débito e poder usar no banco por 24 horas, poder pagar uma conta ali pagar minha conta no supermercado. Isso é uma conta, uma instituição de pagamento, tá? E isso foi um grande boom, viu, Wesley? Isso que foi uma coisa absurda, né? A gente precisa falar os nomes aqui, mas toda hora vou ter um banco novo, né? Todo momento, né? E a gente nem imagina, né? Mas pensa ali 15 anos atrás. Eu tô recebendo dinheiro num banco que eu nem sei, nem existe, tá aí na nuvem, tá aí, a gente não consegue ir na agência falar com o gerente, você não tem uma condição melhor ali pra minha conta e tudo mais. Então, tipo, a gente tá vivendo ali uma coisa que a gente nunca imaginava que ia acontecer, né? E é assim pro futuro, né? Tem grandes coisas vindo aí que a gente nem pensa que existe ainda, né?
É bem bacana. Não existe, não é materializado, né? Não existe o Exato. físico, né? Existe, né? Lógico, tem um escritório e tal, e tem alguém lá, né, tratando, né? Tem os devs lá, tem a Jéssica, tem o Wesley lá que está lá programando. E é o que você falou, é importante, né? Tudo isso graças ao advento de cloud computing, né? As APIs, então isso é possível a gente ter hoje, está falando de bancos que não existe endereço do banco, né? Você tem que ser contato telefônico, né? Quando pode, quando tem. Então existe o pessoal lá de central de atendimento e tal, mas tudo resolvido de forma digital, né? A gente tá vendo, é o banco metaverso quase, né? Assim, já a gente Imagina vai ter agências, né? o tiozinho da padaria ali, que tem a padaria dele, ele pode abrir o banco tiozinho da padaria para fazer as contas, pagar e receber o pagamento dos clientes também, né? Olha aí. Exatamente, que aí você está indo, a gente está até voltando no assunto do nosso podcast do outro dia, né, Exato, Jéssica? qual era? É o Bank as a Service, né? Bank as a Então, Service. E aí o Café Debug pode ter Café Debug pode ter. sem ser regulamentado, sem nada, porque vai usar uma empresa regulamentada que vai prover as APIs e dizer, pode usar, você pode agora abrir conta para os seus clientes, para os seus parceiros, eles podem transferir, você pode emitir cartão também se você quiser, sem você ter que ser regulamentado no Banco Central, sem ter que se reportar, sem ter que se preocupar com fraude, com esse tipo de coisa, porque esse banco que está na nuvem, por trás das APIs, vai fazer isso para você. Então, esse é o mundo. E aí vem minha próxima pergunta, né? Qual que é a diferença entre Open Bank e Open Finance? Ah, excelente. O Open Bank para banco. Open Bank para banco. Só que aí tem uma questão, por exemplo, uma coisa que é importante quando a gente está avaliando o score é, por exemplo, saber se a Jéssica tem seguro. Isso tem um peso. Se a Jéssica faz seguro, de alguma forma, isso é uma informação que eu tenho a respeito da saúde financeira da Jéssica, porque a gente só faz seguro, só tem seguro, quando a gente está numa saúde financeira adequada, certo? Ninguém faz seguro quando está com problema. Então, algumas outras coisas, a parte de seguros e outros, entram no Open Finance. Então, Finance entra sua vida financeira, não só banco. E vida financeira significa, não é só banco, não é só transações financeiras dentro de banco, dentro de uma instituição de pagamento ou de banco. Eu quero ver qual que é a relação da Jéssica eu quero ver a saúde financeira da Jéssica como um todo. Ela tem seguro de vida, o que ela faz além de transferência, pagamentos, a relação que ela tem no banco, o que mais que ela tem em torno disso? Tudo, onde que ela está gastando o dinheiro dela, né? Como é que tá? E aí eu tenho uma melhor visão sobre a saúde financeira da Jéssica. Tá? O Open Finance, então, ele aumenta, ele sai um pouco de banco, vai para seguradoras e tudo mais. Tá? Ele vai para outras coisas que são informações importantes para a gente ter uma ideia da saúde financeira do cliente. Legal. E assim, todo pró tem seu contra, né? Qual que é o contra ali do Open Bank, né? Eu vejo assim, o Open Bank, ele facilita para os bancos, mas também ele faz os bancos perderem para a própria concorrência deles, né? Então, se o banco X oferecer um serviço melhor que o Y e sem custo, e supondo ali que vai oferecer milhas por real gasto, vai oferecer prêmios, então a desvantagem hoje seria somente para o banco ou tem outras desvantagens assim? Então, Wesley, é questionável se é desvantagem. O que você está falando, você tem absoluta razão. Ou seja, fazer PIX, ou seja, a possibilidade de transferir dinheiro para qualquer outra pessoa através de um PIX, isso não é diferencial para banco, certo? Todo banco faz e tem que fazer. É obrigação já, né? Já é obrigação. Então, tem coisas que não é diferencial. Nós temos PIX, você pode enviar o dinheiro, você pode pagar boleto, você pode aqui receber um cartão na sua casa, você pode, sei lá, fazer recarga de celular. Isso não é diferencial. Você fala, todo banco faz isso. Aí você tem que começar a colocar alguns diferenciais. Talvez, e isso é legal, porque aí começa a fazer com que esses bancos sejam mais criativos, inovadores, né? Então, é a diferença do tipo, olha, se você perder seu cartão, você vai ter um cartão eletrônico, um cartão físico em até 1 hora. A gente, junto com o cartão, vamos te dar um seguro de vida. Então, começa a diferença da experiência do usuário. Sim. É isso que vai conquistar, né?
a gente vai ter um seguro automático aqui, caso você perca o emprego, com uma taxa melhor. Então começa a vir outras coisas que talvez você fale, pô, naquele banco não me ofereceu isso. Agora, serviços básicos de banco, isso não é diferencial. Né? Você fala, pô, o cara falou que eu vou ter um cartão, eu vou ter débito, eu vou poder pagar boleto, eu vou poder fazer transferência. Pô, isso aí todo mundo faz. Qualquer banco desses milhares que a gente falou vai fazer. Então, isso é bom. E eu não vejo como desvantagem, tá? Eu acho que isso faz com que todo mundo seja inovador, tanto que não é desvantagem, você vê que cada vez mais abrindo mais bancos, né? Sim. Então, porque, na verdade, é uma arma que todos têm, né? É a mesma arma. Então, assim, não é que um banco tem essa arma de pegar os dados do outro banco e o outro não tem. Não, todo mundo vai ter a mesma arma. Então, eu vejo como vantagem para todo mundo. Eu acho que isso é uma revolução na área financeira. De novo, eu trabalho em banco, né? Eu com sistemas financeiros desde o começo dos tempos aí, no meu tempo, né? Na verdade, eu trabalhei em banco comecei na década de 80, 90, lá no final da década de 80, começo de 90, fiquei até 2000 trabalhando em banco, depois fui trabalhar com seguros, ou seja, eu sempre tive envolvido de alguma forma na área financeira. Depois um pouco na IBM, lá 12 anos, né? Mas hoje numa fintech. E, gente, o que a gente tem no Brasil, de novo, né, é realmente um negócio fantástico. A gente não vê por aí, né? Essa coisa né, não é o assunto aqui, mas, por exemplo, a gente paga com crédito, né? Cartão de crédito, você paga em 10, 12 vezes. É isso aqui, gente, só no Brasil e É na verdade. Colômbia. O pessoal fala, né, da parte Ninguém financeira faz isso, né? do Brasil, né? Como que é. Dizem que até que é mais evoluída que alguns outros lugares, né? Muito mais, gente, não tenha dúvida. Por isso que eu falo, aqui a gente realmente, banco é referência, tá? No mundo inteiro, tá? Então, a gente agora está tendo, que é o Buy Now, né? Pay Later, né? BNPL, vocês vão ouvir dessa sigla aí, pode anotar aí no papelzinho, Buy vocês não now. escutaram ainda. Buy Buy now, Now, não. Pay Later, né? Buy Now, Pay Later, que tá acontecendo esse movimento no mundo, mas baseado em coisas que a gente já tem no Brasil, ou seja, o Buy Now, Pay Later, o que é? Eu passo o cartão, eu faço uma transação e digo, eu quero pagar em 10 vezes. Não estou falando de pagamento de cartão de crédito, hein? Tá? Então, eu estou falando de crediário no sistema financeiro. Isso é maluco, né? Oxi. Mas não seria um cartão físico, né? Você faz o parcelamento, aí como seria na plataforma, sei lá. PayPal aí, da vida. sob gestão da instituição financeira que você faz parte, né? Então, não é você entrar na loja e entrar na fila do crediário da loja. É você pagar e falar, não, mas eu quero pagar em 10 vezes. É um crediário que foi dado baseado no crédito na sua instituição financeira. Então, esse é um negócio que está sendo falado muito agora. Então, assim, só para falar o seguinte, isso está se espalhando pelo mundo, tá? Então, veja, isso é referência do Brasil, cara. A gente tem no Brasil isso há muito tempo. Então, o Brasil realmente, eu a vida inteira tive contato com o sistema financeiro aqui. A gente sempre foi pioneiro, assim, muita coisa, né? Sempre à frente. Tanto que, aí falando pro lado técnico, gente, o pessoal de desenvolvimento, eu lembro ali no ano 2000, no começo, tinha muito emprego lá fora na área financeira, porque a gente era tão complexo e tão maduro e tão à frente, os sistemas financeiros no Brasil, que o pessoal ia trabalhar fora, porque eles queriam esses especialistas porque conhecem muita coisa, né? Então a gente trabalha a gente está aqui num sistema financeiro extremamente maduro e à frente de muita gente de muitos países, tá? Saibam disso. E assim, só para entender um pouco melhor, por que o Brasil oferece crédito e outros países não? Essa oportunidade de parcelamento tem a ver com a cultura do país? Tem a ver ali... Juros também? É cultura. Na verdade, o que tem lá fora é a possibilidade de você financiar a sua fatura, né? Então, você recebeu a fatura do cartão de crédito e você pode fazer o que eles chamam de um financiamento daquela fatura. A gente não, a gente já chega ali, né? Mas assim, gente, nada de graça, né? Então, eu sempre comento isso. Ninguém vai me pagar, ninguém vai vender 12 vezes num preço que seria o preço mínimo à vista, né? Uhum. Então, assim, eu sou um cara que eu vejo ali, pode pagar em 12 vezes. Pô, ninguém vai fazer isso de graça. Sim. Então, eu vou negociar para pagar à vista bem mais baixo do que aquilo, porque tem alguma coisa embutida ali. Lógico que tem, né? Não existe nada de graça. Então, lá fora, eu acho que a questão, viu, Wesley? Questão de cultura, a forma que eles usam isso, essa coisa, a possibilidade lá fora de repente, estar financiando um cartão e estar protelando. A gente tem
um juros altíssimo aqui de cartão, né? Sim. Então tem algumas diferenças culturais e realmente tem coisas que não vai. Você vê o negócio de urna eletrônica, né? Você fala, pô, mas urna eletrônica devia existir no mundo inteiro. Não, existe em alguns países, outros querem contar. Então é questão de cultura, né? Também, né? E com isso aumenta o cyber security, né? Então a segurança tem que ser aumentada, né? E aí a gente fala novamente de novas vagas, mercado, né? Então tudo influencia, né? Tudo, e você falou de um ponto importantíssimo, ou seja, quando a gente fala de vamos fazer tudo digital, né, vamos fazer tudo de forma eletrônica, possibilitar, ter várias possibilidades para essas transações financeiras, a gente tem que ter muito forte aqui e garantir security, né? Então, a gente se coloca em risco, lógico, cuidando, e pode ser que essa seja uma das coisas que sejam até que limite, né, essa inovação lá fora. Talvez, pô, isso aqui vai aumentar a chance de, sei lá, de hacker, né, de hackear transações, não sei, pode ser, né, mas isso é outra coisa, ou seja, a Jéssica está falando de vagas e tal, e de novo, né, isso só mostra o nível de profissionalismo que a gente tem no Brasil dentro do sistema financeiro, né? Porque olha só, quanto mais coisas são possibilitadas de forma digital, e agora banco com banco, a gente está falando de Open Bank, Open Finance, você imagina as preocupações e a quantidade de coisa por trás ali para garantir segurança, né? Sim, que garante que fulano de tal não tem acesso à sua conta, que só você tem acesso ali por uma única senha, então... Eu acho que vão ter mais fatores de autenticação ali no futuro, né? Eu acho que é uma coisa que tem que evoluir bastante ainda, né? Não só pela senha, biometria, facial ali e tudo mais. Acho que tem que ter outros fatores, né? Então, isso daí acho que é um ponto que vai ser muito investido ainda. Não, com certeza. A gente tem que descobrir algumas formas aí, né, gente? Porque você vê, hoje você tem lá o Face Recognition, né? Você falou aí de duplo fator, tudo, mas aí o pessoal está sequestrando a galera e passa um dia com a pessoa fazendo transferência bancária, né? Isso é um problema. Então, aí é questão de segurança pública, né? Não é nem mais segurança digital, né? Porque a segurança digital foi estabelecida. O problema é que a pessoa pega você, porque aquilo, né? Uma coisa que você saiba, uma coisa que você tem, né? Acha um jeito, né? A pessoa fala, então eu vou sequestrar ele, porque ele está com o dedo lá, e está com o rosto, e, né, e tem a senha, então vamos sequestrar. Aí a questão já não é segurança digital, né? Mas a gente tem que descobrir uma forma de impedir esse tipo de coisa também, né? Uma hora a gente vai descobrir, sei lá, por desvio de comportamento, né? Você colocar uma segurança do tipo, existe transações que eu digo que são normais, aquilo que fugir da normalidade bloqueia, né? Mas aí o cara te mata, né, Jéssica? Porque não tem você fala, dá lá, sistema bloqueado, não deixa você transferir, pô, como celular assim? Eu sei que você tem dinheiro. Né? Complicado. Bom, Gama, eu acho que a gente já falou tudo que nós prometemos aqui na pauta, né? Falamos sobre o Open Bank, o Open Finance, vagas, como que funciona essa comunicação, a Pay se comunicando. Você deu um belo exemplo sobre como que é o mercado fora, diferente do Brasil. Você que já tem bastante experiência trabalhando fora, em outros países também, consegue o contato das pessoas, tem essa experiência, né? E a gente chegou no final do nosso programa, né? Então a gente deixa esse tempo aqui mais para divulgação de projetos, jabás, se tiver vagas na Docket também, né? Então, quais são as propostas aí? Quais são os produtos, os projetos que você tem para trazer para a gente? Legal. Então, vaga, tem bastante vaga, né? Aliás, teve um boom aí de pessoal cortando vaga, mas isso é uma coisa que não aconteceu na Doc, vocês viram aí, né? Eu estou chamando de off-site aí, de um monte de empresa de tecnologia, um monte de unicórnio que começou. Sim. Eu vi uma galera também entrando para a Doc também, eu vi lá na postagem no LinkedIn lá. É isso aí, a Doc continua contratando, está crescendo muito, graças a Deus, né? Então, isso é uma coisa boa. Hoje, eu falo para todo mundo, o problema da Doc, ela tá crescendo muito, né? Então, você cresce muito, você fala, e agora? Preciso ver como é que eu faço isso de forma saudável e não perder aqui o caminho, né? Então, esse é um problema bom, né? Então, tem que se reorganizar porque está tendo muita demanda, está crescendo muito. Projetos. A gente vai estar no TDC novamente. Acho que da outra vez que a gente falou, estava indo para o TDC. Está voltando, Innovation. Na verdade. A gente está indo para o TDC Business presencial, então a Doc vai estar lá, né? A gente vai estar com stand, a gente está lá com patrocínio Diamond, então a gente vai estar com stand grande lá. Então o pessoal aí que estiver nos escutando aí,
O TDC vai acontecer ali na semana de 20 de agosto. Então apareçam lá, a gente vai ter alguns brindes e tudo mais, aí vocês vão poder discutir, falar um pouco mais a fundo aí sobre os nossos serviços, sobre os serviços de fintech, e a gente pode bater um papo sobre tecnologia também, no geral. Perfeito. Tomar café, né? Tomar café sempre, né? Aliás, apareçam lá, né? Porque hoje era pra gente estar presencial todo mundo aqui. Eu pisei na bola, tá, gente? Então Não, a gente tá isso. aqui remoto. O mundo de TI é isso. O mundo de TI é isso. E tem uma coisa bacana, Jéssica, você que acompanha a gente aí há tanto tempo, né? A gente fazer a maratona Behind the Code, lá na IBM, né? Você sabe que isso virou uma série lá na Amazon Prime, né? Então isso tem uma série chamada Coders. Championship. Com a mesma ideia. Então fala pro pessoal dar uma assistida lá no Coders. Oba, Coders boa, com 0 no lugar do O e o E é um 3, tá? É o 3. Nossa, procura, o Coders, procura na Amazon Prime lá, que você vai ver a gente lá e todo aquele projeto que a gente fez lá na IBM. Bem bacana, isso é legal. Perfeito. Bom, Gama, quero agradecer a sua presença, o seu tempo. Ó, sua camiseta tá aqui, tá? Só preciso achar um meio de te entregar. Já vai dar um jeito. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. E pra você, ouvinte que nos escuta, segue o nosso programa. Muito obrigada pela audiência. E pra você que tá escutando esse programa, não esqueça que também será transmitido no YouTube. Então você pode ver a gente aqui, ó, o Gama, se você não tinha visto ainda, o Wesley aí, ó. A mentoria também. Temos aqui na descrição do programa o link da mentoria caso vocês decidam quer dar um up na carreira, não sabe o que fazer, um caminho. Putz, o Wesley aqui tá dando uma mentoria. O site tá bem legal, ele passa os caminhos para vocês. Tem, né, Wesley? Se quiser falar mais um pouco do projeto aí também. Exato. Para você aí que está em busca da sua primeira oportunidade, está em transição de carreira e se sente perdido aí, com N tecnologias para estudar, N frameworks, a gente tem um programa bem bacana de qualificação aí que dá o roadmap aí de estudos completinho para você seguir corretamente, não seguir os caminhos ali todo tortos, né? Dá a direção certa para você. Então, siga-nos no LinkedIn, também estamos com o nosso site aí, só acessar via a descrição. Isso, embora tenha um banner lá no site do Café, aí vocês podem acessá-lo de lá também, né? Então, não adianta ter bastante conhecimento, bastante informação, mas não saber para onde ir, né? Exato. Então, é isso. Gama, muito obrigada pela sua participação. Então, é isso, né? Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado a todos aí, todo mundo que estiver nos ouvindo aí. Valeu, obrigadão mesmo. Conte com a gente. Vocês que estão nos ouvindo, até a próxima. Valeu. Até a próxima. Falou. Valeu.